Os últimos capítulos da novela Vencer o Desamor têm estado pra lá de movimentados com a aparição do irmão gêmeo do Gael. E eu tava ansioso pela chegada dessa leva de capítulos, porque aqui, finalmente, ficou claro que a saga Vencer existe dentro de um universo maior. Saga? Que saga? Pera aí, que eu já te explico tudo. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você tá curioso para saber como a atração inédita do SBT se liga com outras novelas, não esquece de deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição nesse canal. Quando você clica nesse sininho, o YouTube ainda te dá aquela ajudinha para não perder nenhum conteúdo que é postado por aqui. Quando Vencer o Desamor estreou no SBT, eu comentei sobre que a novela é, e não é, a continuação de uma outra história. Como assim? Ela é porque traz personagens em trechos dramáticos iniciados em uma outra novela, exibida alguns meses antes no México. Mas ela não é uma continuação, no sentido que você não necessariamente precisava ter visto essa história prévia para entender Vencer o Desamor. Tanto que o SBT está exibindo a novela e eu não acho que alguém não esteja entendendo a trama por causa disso. Vencer o Desamor é a segunda entrega de uma leva de histórias que ficou popularmente conhecida pelos noveleiros como Saga Vencer ou Franquia Vencer. A produção corre a cargo de Rossi Ocampo, conhecida no Brasil por novelas como Cúmplices de um Resgate e A Feia Mais Bela. A novela é assinada por Pedro Armando Rodrigues e Cláudia Velasco, dois roteiristas que já trabalharam inúmeras vezes na equipe da produtora executiva. E você deve ter notado que Vencer o Desamor traz certas peculiaridades que tornam essa novela um produto diferenciado. Mas não tem nada a ver com aquilo que a gente já falou no Almanac Latino sobre novelas que querem imitar séries ou soar super vanguardistas. Eu tô falando de linguagem mesmo, e isso se repete em todas as novelas dessa franquia. Por exemplo, em todas as Vencer, os capítulos são iniciados com algum flashback ou flash forward, que é quando a gente tem algum avanço do futuro e o tempo volta. Tudo isso com alguma narração, algum pensamento. Aliás, o SBT tá fazendo uma certa bagunça com isso, já que eles exibem os capítulos de Vencer o Desamor numa edição diferente do original. Então, às vezes, aqui no Brasil, essas coisas aparecem no meio do capítulo. Note também que esses trechos não trazem necessariamente alguma grande revelação. Muitas vezes eles servem para mostrar algum contexto, algo que ajuda a explicar o comportamento de certos personagens. Você também deve lembrar que o primeiro capítulo de Vencer o Desamor começou com uma participação especial da atriz Paulina Goto. Ela estava fazendo uma breve introdução das histórias das protagonistas da novela e contando que ela mesma havia vencido o medo. Essa foi justamente a primeira parte da franquia. No começo de 2020, o México exibiu Vencer el Miedo, que narrava os conflitos de 4 mulheres vítimas do abuso e do machismo, mas focando principalmente na trajetória da personagem Marcela, interpretada justamente pela atriz Paulina Goto. No enredo, ela é uma jovem que sofre pelo tratamento que recebe do pai. Por mais que ame a mãe e a irmã, ela não vê a hora de vazar desse ambiente,
Por pressão do namorado, a Marcela se envolve num crime. Ela rouba um automóvel, que ele diz que é para eles fugirem dali. Perseguida pela polícia, ela bate o veículo e tem uma surpresa. No porta-malas estava o corpo de um empresário. O namorado bandido da Marcela em Vencer el Miedo é justamente o Romeu, um dos gêmeos interpretados pelo Emmanuel Palomares. Nessa trama, o personagem é um dos protagonistas, faz parte do triângulo amoroso principal da novela, e que, ao final da história, quando desenrola toda a trama e o personagem termina preso, descobre que tem um irmão gêmeo perdido por aí. Mas isso é mostrado de uma maneira conclusiva, sem parecer que a novela termina com uma ponta solta. É por isso que em Vencer o Desamor, todo esse rolo é mostrado do zero, como um segredo que a Bárbara, personagem da Daniela Romo, guarda. Ou seja, para quem não viu a outra novela, tudo é explicado outra vez, sem ter que necessariamente conhecer toda essa parada. Inclusive nessa parte onde os gêmeos trocam de lugar e um fica na cadeia no lugar do outro, surgem uns bandidos querendo vingança contra o Romeu. Esses personagens também são parte de Vencer el Miedo, mas novamente, você consegue entender aquela situação de um bandido rival na cadeia sem precisar de uma história prévia para explicar, sem prejuízo para a compreensão do telespectador. O padre da novela ou a senhora fofoqueira do bairro também eram personagens de Vencer el Miedo e que participam não só de Vencer o Desamor, como também de Vencer el Passado, a terceira parte da franquia. A Rossi Ocampo tem sido tão bem sucedida com a saga Vencer que o projeto já começa a preparar a sua quinta novela dentro desse universo. Mas aí começou um desafio para a produtora: realizar novas histórias sem cair na repetição de elenco. De cara, Rossi Ocampo não se importou em utilizar atores que realizaram pequenas intervenções na história de uma para fazer um personagem completamente diferente em outra. Eu vou dar um exemplo. A atriz Bárbara Falcone, que é a companheira de trabalho da Ariadna em Vencer o Desamor, apareceu em poucos capítulos de Vencer el Miedo, como uma companheira da Marcela enquanto ela esteve no reformatório, após aquele crime onde ela se envolveu. Personagens que não têm qualquer ligação de uma novela para outra, só é a mesma atriz com uma caracterização completamente diferente. Aí você pensa, mas não tinha outra atriz para chamar? Até tinha, mas nem chega a ser problemático. Para mim, o dilema começou quando a produtora começou a utilizar do mesmo expediente para personagens mais importantes, ou até mesmo os protagonistas. Nos capítulos que vão ao ar nessa semana na novela, a gente vai ver a substituição do ator Leonardo Daniel, que interpreta o Lino, o pretendente da Bárbara, que é um homem cheio de mistérios. Resulta que Vencer o Desamor foi gravada no auge da pandemia do coronavírus no primeiro semestre de 2020. Pensa naquele período de isolamento, extrema restrição e nenhuma vacina em vista. Se por um lado a novela tem méritos importantes, tipo, em nenhum momento você nota que a novela tenha alguma restrição de produção por conta da Covid. Por outro, alguns membros do elenco acabaram desfalcando a novela. O caso do Leonardo Daniel foi o mais grave. O ator ficou realmente doente e internado num estado crítico. Apesar do ator ter se recuperado, para evitar prejuízo para a produção da novela, a Rossi Ocampo optou por substituir o ator por Marco Trevinho, que nem se parece com o Leonardo Daniel, mas que, na minha opinião, cumpriu bem com a missão de encarnar o personagem, ainda mais nas circunstâncias onde a substituição se deu. Na novela seguinte, Vencer el Passado, Leonardo Daniel acabou ganhando outro personagem,
que nada tem a ver com esse. Lá, ele vive um mega empresário que vai ser o patrão das protagonistas da novela. Vencer o Passado ainda traz pro enredo a Gema, a personagem interpretada por Valentina Bussurro em Vencer o Desamor. Mas eu não vou comentar muito qual a história da personagem na terceira parte, porque implica em adiantar alguns spoilers, mas saiba que a personagem continua. Não para por aí. Depois de Vencer o Passado, veio Vencer a Ausência. Essa, que foi ao ar este ano, teve Mayrin Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Dias e Maria Perrone como as estrelas principais. Essa última, mais jovenzinha, também havia tido uma participação coadjuvante em Vencer o Passado, num papel que nada tem a ver com esse. E aqui chega o caso mais grave, na minha opinião. David Cepeda, o Álvaro em Vencer o Desamor, surge como um personagem completamente distinto. Não só ele, o ator Danilo Carrera, que foi o galã de Vencer el Miedo, a primeira novela, também surge como um dos novos protagonistas. Eu sei que a Televisa sofre desde sempre com uma certa escassez de galãs, mas com certeza havia outros atores para interpretar esses novos personagens. Porque a gente até perdoa a repetição de elenco com personagens pequenos, mas repetir os astros da franquia em papéis diferentes foi algo que causou muita crítica dos fãs. Entendo perfeitamente a irritação. Até porque aqui tudo parece virar aqueles universos compartilhados que a gente vê nos filmes dos heróis da Marvel. Em certas ocasiões, parece que uma coisa é continuação da outra. Em outras, eles querem que a gente compre que uma história nada tem a ver com a que veio antes. E a saga Vencer tem tido uma novela por ano. Ou seja, é um espaço de tempo curto para tantos intérpretes repetidos. Mas apesar dos pesares, eu acho que tem sido casos em que tá valendo a pena passar pano por um outro mérito importante. A franquia Vencer tem sido um alento de novidade num mar de remakes e histórias que parecem mais do mesmo na Televisa. Sim, todas as Vencer são enredos originais e, na minha opinião, histórias muito bem planejadas, que têm bons ganchos, surpresas e até uma coisa ou outra diferente. Vencer o Desamor, por exemplo, tem mostrado como uma novela pode tratar de temas novos, não tão batidos, mas sem jogar fora os elementos clássicos do folhetim. A novela segue tendo histórias românticas, mas sem colocar como único interesse das personagens femininas arranjar um marido. Voltando aos irmãos gêmeos de Vencer o Desamor, eu não vou adiantar o que acontece para não estragar a surpresa de ninguém, mas fique de olho, porque vem muita confusão e mal-entendido por aí. E insisto, na minha opinião, não há menor prejuízo à compreensão para quem nunca viu Vencer o Miedo. De qualquer forma, seria bem legal se o SBT tivesse considerado essa novela, que também é muito boa, mas agora já foi. Acho que seria pior se agora eles tentassem exibir. Agora eu lanço a pergunta. Acha que ficou bem explicado essa introdução do Romeu? Ficou curioso para assistir a novela anterior? E as próximas? Acha que o SBT vai trazer mais produções dessa franquia? Desde já eu quero seu comentário. Se você gostou desse programa, deixe seu like e até mais!